E aqui eu quero trazer você para o Evangelho de Lucas, para o texto correspondente a Mateus 9, de 14 a 17, é o texto de Lucas, no capítulo 5, do verso 33 ao 39. Lucas 5, de 33 a 39, porque ele expande melhor o que Mateus 9, de 14 a 17, narra de maneira idêntica, mas aqui está mais expandido. Então disseram-lhe os discípulos de João Batista, e não somente eles, preste atenção, não só os discípulos de João Batista, mas olha aqui para mim, também se diz aqui em Lucas, e também os discípulos dos fariseus, presentes na festa de Mateus. Agora veja a contradição de termos, o que a religião produz. Tem dois grupos religiosos dentro de uma festa de pessoas seculares que não estavam nem aí para a religião. E o próprio Mateus tinha se convertido ao evangelho do reino de Deus e não ao judaísmo, não a nenhuma religião, muito menos ao cristianismo, que Jesus não criou cristianismo nenhum. Isso é invenção do imperador Constantino no IV século, só isso. Mateus, chamado Levi, filho do seu Alfeu, tinha se convertido ao evangelho, a boa nova que Jesus pregava, ensinava, vazava, manifestava, gestuava. Isso é que o fascinou, era isso que ele queria. Isso era caminho, verdade e vida, ou seja, era uma espiritualidade, era um modo de ver a vida, o mundo, de interpretar a existência daí para frente. A isso ele se convertera. E era em relação a isso que ele estava celebrando. Tinha nada a ver com religião. Mas, nessa festa, nesse banquete, nesse gáudio da alegria de quem tinha tropeçado no grande tesouro, que era o caso de Mateus, e que estava deixando tudo, largando tudo para comprar o campo e ficar com o tesouro para ele, no meio disso tudo tem dois grupos religiosos. E totalmente inadequados, fora do lugar, fora da hora, fora de questão. Não tinha nenhuma data vênia, uma intervenção, por favor, tudo fora de hora. É um absurdo. É tipo Baby Consuelo do trio elétrico da Ivete Sangalo. Agora deixa eu falar, porque estamos entrando em Apocalipse. Dentro de 5 a 10 anos vem um arrebatamento. Todo mundo ouvindo ali, só os crentes fanáticos sabiam que era arrebatamento. O resto ninguém nem sabia. A Ivete arregalou o olho. Saiu com o que ela pôde. Não, aqui não. Aqui é a festa de Mateus, aqui é uma celebração, para com isso. Quer falar disso, vai para as tuas redes sociais. Quer falar disso, fala onde você quiser, mas não seja como uma discípula dos fariseus, nem discípula de João. Na hora errada, com o tema errado. No carnaval, no trio elétrico, entrando em Apocalipse, é uma expressão que eu nunca ouvi na vida, estamos entrando em Apocalipse. Uma preposição que não se usa. Dentro de 5 a 10 anos estaremos no arrebatamento. Coisa mais louca, insensata, desnecessária. Vão passar 5 e 10 anos, não virá arrebatamento nenhum. E nenhum de vocês vai se lembrar da história, porque vocês são enganados como são, porque vão mentindo na cara de vocês e vocês não têm nem memória. É horrível ter memória. É horrível. Eu tenho, graças a Deus. Mas vocês não têm. E aqui estão eles fazendo a mesma coisa, no trio elétrico de Mateus. Na festa, na grande festa, no grande banquete, em sua casa, com numerosos publicanos e outros, com ele à mesa, e os fariseus ali com aquele papo de... Meu Deus,
que é isso? Como é que ele come com esse pessoal? A pergunta é, o que vocês estão fazendo aqui, cara? Vão embora daqui, seus fariseus. Foi o que Jesus disse, ide, aprendei, saiam daqui. Mas religioso não trepa nem sai de cima, não chove e não molha. É um negócio horroroso. A expressão é essa mesmo, não trepa nem sai de cima, não chove nem molha. É um negócio horroroso. O negócio deles é chatearem, é importunarem, é serem inadequados, é trazerem o assunto errado para a hora errada, sem respeitar momento, hora ou circunstância, sem imitarem Jesus, que falou com propriedade, determinou que nós tivéssemos propriedade em toda a nossa maneira de nos expressarmos e nos apresentarmos na vida. Agora, vocês só não entendem o que eu estou dizendo porque não querem. É absurdo. É enojante, meu Deus, e é cansativo. Eu estou fazendo isso há meio século, pedindo a Deus que o meu coração seja forte para ter mais anos, sem desistir jamais. Eu digo desistir, não eu, que não desistirei jamais, sem que o meu coração venha a falir antes da hora, que ele aguente. Porque o cansaço é imensurável de ver tanta idiotice. Aí estão os religiosos aqui. Os discípulos de João na festa de Mateus, no banquete. Junto com os discípulos dos fariseus e os escribas dos fariseus. Depois de Jesus já ter dito aos fariseus, ide aprendei o que é a misericórdia quero e não o holocausto, pois eu não vim chamar justos e sim pecadores ao arrependimento. Os caras não vão! Não vão, ficam ali chateando, acampados na porta do QG, enchendo a paciência, indo onde não são chamados, se metendo na conversa dos outros, na alegria dos outros, na festa dos outros. Não admitem não serem os seres mais abjetos e chatos da terra. Sempre foram e incuravelmente o serão, porque a natureza da religião é produzir essa chatice diabólica enraizada no coração. É um negócio, desculpem a expressão, mas para quem está cansado como eu, é uma chatice do diabo, do inferno, no coração de vocês. E desculpa dizer vocês, porque a grande maioria está nessa. É uma minoria que pensa diferente. Então os discípulos de João Batista, e bem assim, os discípulos dos fariseus, vieram e perguntaram, e disseram a Jesus, frequentemente, nós, discípulos de João e também os discípulos dos fariseus, frequentemente jejuamos e fazemos orações. Jejuamos e fazemos orações. O cara vai para a festa do Mateus. Todo mundo comendo, bebendo, o vinho rolando, a comida variada, música tocando, o pessoal se alegrando. Era o trio elétrico de Mateus lá em Cafarnaum. E o cara vem com, entramos em Apocalipse, o arrebatamento está chegando. Nós e os discípulos dos fariseus oramos e jejuamos no meio do banquete. Não é à toa que Jesus de vez em quando arranca um suspiro do coração. Os evangelhos dizem, e tirou um suspiro do espírito. E disse, até quando estarei convosco e até quando vos sofrerei? Porque é um sofrimento estar junto dessa maluquice. É um sofrimento, é uma das maiores perseveranças dos santos, é aguentar essa diabolicidade da chatice demoníaca do espírito religioso, que não sabe tempo, nem hora, nem lugar, que não aprende que a sabedoria tem seu tempo, tem sua hora, tem seu modo.
que a sabedoria espera a sua ocasião, que a sabedoria fala de maneira apropriada, como se diz de Jesus em Mateus, no capítulo 11, se dirá, você verá daqui a mais uns dias comigo aqui, como ele era discreto, é o que se diz, e não gostava que se o expusessem à publicidade de nenhum trio elétrico, para que se cumprisse o que fora dito por intermédio do profeta Isaías, de que a sua voz não se ouviria nas praças, muito menos no trio elétrico, que ele não iria andar gritando nem chamando a atenção para si mesmo, que ele passaria sem buscar a convergência de holofotes, nem ficar no centro de nenhuma ribalta. Foi por isso que ele sempre se colocou na marginalidade da existência oficial, atraindo aqueles que pela carência e pela necessidade o procuravam. Mas ele não foi morar em Jerusalém, ele foi morar em Cafarnaum. Ele só foi para o centro do poder na hora de morrer, porque o negócio dele sempre esteve no perímetro da marginalidade e com aqueles que assim eram considerados pela religião, no meio dos quais ele se sentia feliz e à vontade e celebrava. Aí vem esse pessoal estragar tudo. No meio da festa, vem essa pergunta, que a gente olha com mais condescendência por causa dos discípulos de João Batista, que não eram exatamente como os fariseus, mas eram superficiais ainda na sua compreensão. O que a gente vai aprender depois em Atos dos Apóstolos, no capítulo 19, quando Paulo chega a Éfeso e encontra alguns discípulos, se apresentando como discípulos, e Paulo diz, discípulos de quem? Me contem o que vocês creem. Aí eles disseram alguma coisa e Paulo disse, vocês são discípulos de João Batista. Falou, olha, João foi um ser preliminar. Ele veio para preparar o caminho. Ele batizava com água para arrependimento. Mas nós anunciamos o evangelho do reino de Deus, que é um salto quântico. João era discípulo de uma física newtoniana, de objetos físicos do macrocosmos. Nós entramos num ambiente de impermanência, de mutabilidade, de transformação genuína, como eu disse ontem, de arrependimento contínuo, no trabalho do Espírito Santo ininterrupto no coração. É outra dimensão. E é para dentro, não é para fora. E aí os discípulos de João, crendo, Paulo pregou tudo que era concernente a Jesus e os batizou. E eles ficaram cheios do Espírito Santo e falaram em línguas e profetizaram lá em Éfeso. Foi um dos 3 acontecimentos marcados pelo falar em línguas e pelo profetizar como decorrência do enchimento do Espírito Santo. No mais, todo mundo fica cheio do Espírito Santo porque crê pela fé, como acontece com todo mundo. Não em alguns episódios, que são episódios justamente porque são episódicos, e não a constância dos fatos. A constância dos fatos é todos nós, 1 aos Coríntios 14, 1 e 2, a todos nós recebemos do mesmo Espírito, e a todos nós que fomos batizados do mesmo Espírito, foi dado beber do mesmo Espírito, pela fé em Jesus. Esse é o cotidiano. Ali é o episódio. Voltando então aos discípulos de João, aqui em Lucas. Nós e os discípulos dos fariseus jejuamos e fazemos muitas orações. É um contraste que eles estão agora estabelecendo. Agora, quando estabelecem o contraste com os discípulos de Jesus, eles estão de algum modo trazendo algum tipo de julgamento a Jesus também. Os discípulos de João Batista muito delicadamente, os dos fariseus nunca delicadamente. É uma comparação. Nós
E olha, até os discípulos dos fariseus, no meio da festa, jejuamos e fazemos muitas orações. Era como se hoje em dia, no meio de uma festança, um indivíduo de fé islâmica, no meio do banquete, jogasse seu tapete no chão, se ajoelhasse e ficasse fazendo as suas orações fora da hora, fora do lugar. Quer fazer? Vai para o mato, vai para um lugar escuro, fica sozinho, ou entra no teu quarto, faz qualquer coisa privada, como Jesus mandou fazer. Privada. A menos que seja a hora do acontecimento público, é outra história. Aí a celebração é essa. Mas não sendo essa, não seja essa figura aqui. Frequentemente jejuamos e fazemos orações, mas os teus discípulos, entretanto, comem e bebem. Claro! Claro! Vieram para a festa, estão na festa. Estão comendo e bebendo, é o que se faz numa festa. Só os hipócritas, religiosos, falsos, é que vão para uma festa e dizemos, entramos em Apocalipse. O arrebatamento está chegando, por que vocês estão celebrando? Mas não deixa o cachê de lado. Pega, põe no bolso e vai embora. É muita hipocrisia e é tudo igual. Tudo se repete, a mesma história se repetindo o tempo todo. Mas vocês não enxergam. Nunca. Ai, Jesus, tem que dormir com esse barulho. Jesus, porém, é uma adversativa, é um enfrentamento. Jesus, porém, contradisse e lhes disse o seguinte: podeis fazer jejuar os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Que lógica é essa de vocês? O reino de Deus tem lógica. O reino de Deus tem sentido de propriedade. O reino de Deus anda conforme as discrições da sabedoria. O reino de Deus tem tempo, modo, hora para ser decidida e escolhida com todo o melhor discernimento. O reino de Deus não é a manifestação da euforia surtada dos loucos. Não é. É a manifestação do bom senso dos sensatos, que repetem na vida o mesmo que Jesus fez e que não têm permissão para inventarem outro modo de ser, senão aquele que repete o modus operandi de Jesus, que disse, assim como o Pai me enviou, eu também vos envio. Me repitam no mundo, por favor, me repitam, me repitam. Não vão para além de mim, porque eu não estarei lá, nem fiquem aquém de mim, porque eu não estou aí. Tem que ser me seguindo e ser como eu. Jesus então disse o óbvio. Vocês querem o quê? No meio dessa festa, no meio do casamento, que os caras parem, fiquem aqui jejuando e orando. Os meus discípulos se unirem a vocês para fazerem uma patota dos santarados ali do lado, enquanto todo mundo canta, dança, brinca, assovia, come, bebe, se diverte e troca anedotas e todo mundo feliz, e Mateus não sabe onde se enfia, com a alegria do reino de Deus no coração dele. Vocês querem o quê? Formar um grupo de tristeza, de carpideiros, que na hora da alegria vão chorar? É isso que vocês querem? Porque o espírito da religião é sempre o espírito da contradição. Se está todo mundo feliz, eles ficam infelizes. Se está todo mundo dançando, eles param e querem parar a todos. Se a banda está tocando, eles querem enfiar um requiem. Como Jesus disse sobre eles, comparando os discípulos de João Batista e João Batista com ele, Jesus. E comparando os religiosos à volta, fariseus e de qualquer outra natureza, quando ele contou aquela história, disse, a que compararei essa geração?
senão a meninos, na praça. E eu cheguei e vim e propus. E vocês receberam propostas antes da minha. Primeiro uma proposta, que foi a de João Batista, que chegou e convidou vocês para o choro, para o pranto, para o quebrantamento, para o arrependimento, e vocês não quiseram. Aí vem eu, o Filho do Homem, que como, bebo, abraço, sorrio, gargalho, salvo, perdoo, faço tudo ficar mais leve, facilito a vida, incluo aqueles que se sentiam completamente marginalizados e dou razões de celebração para a vida. E convido vocês a dançarem e a se alegrarem, e vocês dizem que não também. Vocês nem choram na hora de chorar, nem se alegram na hora de se alegrar. E a conclusão de Jesus foi: nem Deus consegue agradar vocês. Nem Deus consegue agradar vocês. E eu digo a essa geração, digo a você, nem Deus consegue agradar vocês. Vocês estão para além da possibilidade de serem felicitados pela graça de Deus, como era aqui. Queriam jejuar e orar no meio da festa de casamento, santarados que não se enxergam. Aí Jesus continua e diz: dias virão, contudo, não agora, mas virão dias em que lhes será tirado o noivo sou eu. Mateus acabou de me encontrar como um noivo encontra uma noiva, como uma noiva encontra um noivo. Essa é a alegria de Mateus, são as bodas do reino de Deus no coração dele, para a qual ele convida todos os amigos para celebrarem, porque eu não estou chamando ele para religião, nem para tristeza de fariseu, nem de discípulo de João Batista, eu os estou chamando para a alegria do reino de Deus. E vocês querem inverter essa ordem? Vai chegar o dia em que eu, que sou o noivo, a razão da festa sou eu, a razão da alegria sou eu, é a minha presença, é o meu reino, celebrado no coração deles, é que os faz alegrarem-se. Mas vai chegar o dia do chicote, o dia das cusparadas, o dia do flagelo, o dia da humilhação, o dia da crucificação, o dia do penduramento, o dia da blasfêmia, o dia da morte, a tristeza das negações, as tristezas infindas que vão tomar o coração deles. Vai chegar o dia eterno das traições, das fugas, dos abandonos, dos arrependimentos, das muitas dores. Nesses dias eles jejuarão, eles baterão no peito, com razão, se afligirão. Mas o próprio Jesus viria dizer a eles, como está escrito no Evangelho de João, no capítulo 16, eu vou ser tirado de vocês por um pouco de tempo, e o coração de vocês se entristecerá. Mas fiquem sabendo que a mulher, quando está para dar à luz, sente dores. Mas depois de nascido o menino, já nem se lembra mais das dores, pela alegria de ter trazido ao mundo um homem. Assim também naquele dia, quando eu ressuscitar, e vocês me verem ressuscitado, me virem ressuscitado de entre os mortos, o vosso coração se alegrará. Preste atenção. E a vossa alegria ninguém poderá tirar. Essa era a promessa de Jesus. É com essa existencialidade que ele estava educando os seus discípulos e haveria de educá-los e quer educar a nós. Como eu disse ontem e anteontem, ou sexta-feira passada,
Tem dia de arrependimento e tem o tempo do arrependimento contínuo, que convive com a alegria da transformação diária, da metamorfose gloriosa todo dia. Esse é o chamado. É para esse usufruto da bondade de Deus todos os dias, não importa se eu estou no interregno da espera, aguardando que Ele volte no meio de toda a calamidade da humanidade, meu coração, todavia, está cheio da alegria do reino dos céus. Todos os dias. Dias virão, contudo, em que eles jejuarão, orarão, sofrerão. Mas não é agora. Agora é a hora deles fazerem o que estão fazendo, e cada um tem que aprender o significado de reagir ao tempo, à hora, à história, ao momento, de maneira própria e pertinente. Do contrário, não adianta orar nem jejuar. A oração de vocês é abominação e o jejum de vocês é apenas teatralismo. Se não houver pertinência, tempo, hora e adequação, vocês são apenas os seres nojentos e que são naturalmente repudiados, porque vocês vivem de uma teatralização, de uma piedade fedorenta, peidosa. É a famosa peidade sem piedade. Portanto, aprendam. E aí o verso 33 nos diz, também, a propósito disso, guarde o que eu estou falando. A propósito disso, esse também equivale a propósito disso. Lhes disse Jesus uma parábola, a propósito do que está acontecendo. Que parábola é essa? Ele diz, ninguém tira pedaço de veste nova e põe em veste velha. Você pegar uma roupa novinha, recorta, uma roupa nova, faz um buraco, aí pega uma veste velha. Eu, por exemplo, só uso roupa velha para dormir, eu adoro roupa velha. E algumas têm até buraquinhos, vão puindo com os anos, eu gosto. Elas me abraçam, uma delícia. Imagina, se eu vou pegar uma camisa, uma roupa que eu acabei de ganhar, agora no meu aniversário de filho, de filha, presentes. Aí pego um presente novo que acabaram de me dar, faço um buraco, pego uma camisa velha e vou cirzir. Ou mando para uma costureira fazer um cerzimento. Jesus disse, isso é uma idiotice. Ninguém com bom senso tira pedaço de veste nova e põe em pano velho. Assim como ninguém com bom senso vem jejuar e orar no banquete de Mateus, pelo amor de Deus. Ninguém, só um idiota faz uma coisa dessa. Pois o remendo, o pano novo, vai rasgar a veste velha. Não vai se ajustar. São tempos diferentes, horas diferentes, e o pano novo vai arrombar. Vai ser maior ainda a ruptura da vestimenta velha. Vocês não conseguem pensar na vida com lógica. Vocês abriram mão da lógica quando? A vida é para ser vivida com lógica. O reino de Deus e as relações humanas não abrem mão da sabedoria, do entendimento, da lógica e do senso de adequação e de propriedade. E ele prossegue dizendo também, ninguém, só idiotas, põe vinho novo em odres velhos. O odre era feito de couro de cabra. Não era uma garrafa de vidro. Quando você botava o vinho para guardar o odre, na garrafa que era um odre de couro de cabra, você já sabia que ao botar o vinho ali, ele iria se tornar um com o odre. Eles iriam envelhecer juntos. A pele do couro de cabra, do odre, daquele cantil, iria ser alterada pela fermentação do vinho, iria ganhar uma outra estrutura, iria mudando por dentro com o passar do tempo.
Então, olha só, uma vez sabido que o odre é isso, porque tem gente que não sabe nem o que o odre era, fica pensando que o odre é qualquer outra coisa, é isso aqui o odre. Ninguém põe vinho novo em odre feito de pele de cabra, em odres velhos, porque o vinho novo, com a sua nova textura, que acabou de ser feito, vai arrebentar o odre velho. A fermentação é diferente. A estrutura do odre velho não vai aguentar a fermentação do vinho novo e vai romper. E entornar-se-á o vinho novo. E os odres velhos, que ainda eram úteis para outro tipo de vinho antigo, ambos se estragarão, vai perder tudo. A falta de sabedoria põe tudo a perder. O que Jesus está dizendo é isto: guarde a falta de sabedoria. Você pode vir em nome de jejum, de oração, de Deus, de arrebatamento, de apocalipse. A falta de sabedoria põe tudo a perder. Atrasa o evangelho no mundo. Pelo contrário, ele diz, vinho novo deve ser posto em odres novos, em pele de cabra nova, e ambos se conservam, porque eles envelhecem juntos, eles se tornam um. Eles têm a sua adequação, a sua propriedade, a sua pertinência. E ninguém, tendo bebido o vinho velho, o cara que está acostumado a beber vinho velho, se acostuma. Se acostuma ao vinho velho. E Jesus sabe disso. Jesus é lógico em absolutamente tudo que ele diz e que ele faz. Ninguém que, tendo bebido o vinho velho, prefere o novo. Porque o novo está rançoso, não deu tempo dele ser curtido, ele está recém-fabricado, ele tem que ser amadurecido. É por isso que tanto mais velho quanto o vinho seja, quanto o uísque seja, quanto o malte seja, mais valorizado e mais saboroso ele é considerado. Jesus não está aqui julgando o mérito de vinho novo nem de vinho velho. Ele está tratando de pertinência, lógica, adequação, sabedoria, para botar a coisa própria no lugar adequado. E para não fazer inadequações, porque as inadequações estragam e desperdiçam o que poderia ser venturoso, maravilhoso, se tem a sabedoria de colocar o novo no novo e o velho no velho. Porque ninguém que, tendo bebido vinho velho, vai preferir o novo. É uma outra sabedoria. Não adianta ficar discutindo com gente que está viciada em coisas antigas. Não percam o tempo de vocês com isso. O cara está viciado. Ou o Espírito Santo faz um milagre nele, para que ele, provando o vinho novo, diga, não é o que eu estou acostumado, mas isso aqui tem um potencial incomparável. A maioria não faz assim. O cara vive com base nos hábitos antigos, nos ritos antigos, nas leis antigas, nos condicionamentos, nos treinamentos e até nas lavagens cerebrais. A maioria não quer experimentar o novo jamais. E Jesus sabe disso e não perde tempo com isso. Por isso não tem nenhum projeto de Jesus de evangelizar o sinédrio. Aquele monte de velhos, rabinos, se sentindo os seres mais sábios do mundo, com as sabedorias mais antigas. Ele não perdeu tempo, ele foi para a Galiléia dos gentios. Para quem não sabia de nada, vinho novo em odres novos, palavra nova do Evangelho para gente nova, sem vícios religiosos. Isso que ele está fazendo. E diz, quem faz diferente está trabalhando contra o significado da celebração e da alegria do reino de Deus. É tudo muito óbvio, é tudo muito simples, é tudo muito claro, só não entende quem não quer.
Quem tiver ouvidos para entender, entenda. Senhor Jesus, eu entreguei essa tua palavra com toda a lucidez, sabedoria, propriedade, entendimento, lógica, graça, unção de compreensão da verdade. E eu estou na tua mão, Espírito Santo. Porque o antagonismo dos dogmatismos, dos doutrinarismos, dos vícios dos fariseus, dos discípulos de João Batista, dos treinamentos religiosos, é tão impedrante e tão engessador que mesmo que a palavra venha da boca de Jesus, milhares a rejeitam porque não estão acostumados a nada disso. Eu peço, no entanto, que os Mateus e os seus amigos que me ouvem aqui tenham entendido, tenham acolhido e tenham se alegrado. É o que eu te imploro em teu nome. Amém, amém.